Nós queremos dar aí as boas-vindas aos nossos participantes da turma 4 do curso de psicanálise, turma Melanie Klein. Eu quero registrar nesse meu bom dia, nessa acolhida, as presenças ilustres dos meus convidados especiais. A Edna, bom dia, Edna. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Bom dia, senhor Rafael. Bom dia, Renan. Bom dia, Telmo. Bom dia, Wagner. Falando de algum ponto do planeta Terra, por meio dessa web aula, essa web conversa, esse encontro nosso aqui de psicanálise. Eu vou pedir a gentileza, só para efeito de melhor aproveitamento da aula, da audição, que os colegas, se puderem fechar os microfones, né? Porque aí evita um conflito de participação, de falas, cria o eco, né? Então, agradeço aí a gentileza da sua colaboração. Essa aula é produzida no dia 11 de abril de 2020 e fica disponibilizada a você que não pôde assisti-la e que agora nos acompanha. Espero, nesse propósito, poder ajudar tanto vocês que participam agora comigo dessa gravação, como também o pessoal que vai assistir posteriormente a esta nossa conversa. E já de imediato, pessoal, eu já dou aí algumas boas notícias para vocês. Ainda hoje, após essa nossa web aula, eu vou postar na disciplina triplé psicanalítico. Vou até escrever aqui no nosso bate-papo, o nosso tripé psicanalítico, nessa disciplina, vamos dizer assim, que é o espaço que eu vou poder estar com vocês ao longo de todo o curso, mesmo com o final da quarentena, né, eu vou continuar com as web aulas livres, abertas para quem quiser da turma, se atualizando. Como eu atuo também como curador dos conteúdos de psicanálise, sempre vai ter novidade, eu quero dar continuidade a esse processo de postagem de material. Então, nesse módulo que aparece no seu ambiente virtual, chamado tripé psicanalítico, agora sim, tripé psicanalítico, eu vou postar hoje para vocês um texto sobre o que nós temos conversado semana passada, hoje e posteriormente. Vai ser o texto 1. Vou disponibilizar também um outro vídeo, não de minha autoria, mas um vídeo da curadoria que eu selecionei. E já para provocar um pouquinho você a começar a pensar nessas questões, eu vou postar um fórum. Eu quero te dizer que, como essas aulas não têm um caráter avaliativo, né, a sua participação não vai contar frequência, nada, porque, como o grupo optou, né, pelo retorno presencial das aulas, então, essas aulas não substituem as aulas, como eu já falei na semana passada, do padre Anselmo, do professor Anselmo e dos outros professores. Mas será uma oportunidade para você participar, independente de nota, de frequência. Então, haverá sempre um fórum a cada semana da nossa aula ministrada a vocês, acompanhado de um texto, acompanhado de um vídeo. Aí você já começa a ter na sua mediateca, no seu controle, no seu acervo, esse material aí que envolve questões vinculadas à psicanálise, né? Eu penso que é uma oportunidade interessante para começar a se aprofundar no assunto. Então, fica aqui a dica, no tripé psicanalítico, eu começo a disponibilizar hoje esse material. E também alguns podcasts que aí sim são de minha autoria. Ok, pessoal? Tudo bem? Aí só dei um ok pelo bate-papo, como eu não consigo vê-los, né, vê-las, então o rosto de vocês eu consigo interpretar aqui pelo bate-papo. Muito bem, então. Ao pessoal que chegou durante a nossa apresentação, também sintam-se aí acolhidos, o meu abraço e aperto de mão virtual, hoje eu estou trocando as palavras. Eu estou desde as 5h30 já na ativa, preparando um monte de coisa, 5h30 da manhã. Então, receba o nosso carinho, o nosso cumprimento, o nosso abraço virtual, aos que chegam, aos que nos acompanham agora, e vamos então dar início à nossa conversa, que aqui no meu roteiro eu dividi em 4 momentos, é uma continuidade do que havíamos conversado sábado passado,
dentro do que nós podemos entender sobre os fundamentos humanísticos e filosóficos da psicanálise. Na semana passada, eu procurei dar uma visão de como as ciências humanas, e quando eu falo ciências humanas, eu me refiro à antropologia, eu me refiro ao direito, eu me refiro à sociologia, eu me refiro também à psicologia, eu me refiro a todas as áreas que da tecnologia. O objetivo das ciências humanas, né, a coisa, o objectum das ciências humanas é, por excelência, o homem e tudo aquilo que está relacionado ao que é humano. Então, essas ciências humanas esses fundamentos humanísticos, que é o tema do módulo que estamos em estudo, vão se basear, vão se estruturar, pessoal, a partir de uma perspectiva que eu chamo de perspectiva mãe. Eu costumo chamar de área ou de ciência, no sentido lato, mãe de todo o conhecimento, pelo menos aqui no Ocidente. E qual é essa área ou mãe de todas as demais ciências humanas? É a filosofia. É uma filosofia que tem o seu início, falamos na semana passada, no século V antes de Cristo, protagonizado esse século por Sócrates, depois por Platão, que vai seguir os passos do mestre no século IV, e terminando essa trindade filosófica, Aristóteles, que vai se aprofundar ainda mais da psicologia no século III. Então, é a partir desse tripé Sócrates, Platão e Aristóteles que nós vamos ter todo um embasamento que vai desse período, séculos V, IV e III antes de Cristo, até o final do século XVIII. Né? Então, todo esse período em que se estudou a mente, em que se estudou o comportamento humano, o que hoje nós entendemos do psiquismo humano, tudo aquilo que é relativo aos nossos sentimentos, valores, pensamentos, tudo isso ficou construído numa grande estrutura chamada psicologia racional. Então, nesse primeiro momento da nossa conversa, eu gostaria que você anotasse, que você frisasse bem o que eu vou colocar aqui no bate-papo. A psicanálise e a psicologia, pessoal, né, a partir do século XIX, recebem um suporte clínico. Eu diria, né, um suporte oriundo da própria medicina. Né? Freud era médico. Não que depois de Freud e outros, junto com Freud, fossem exclusivamente médicos, mas é um período, século XIX, em que você vai ter um grande florescimento, um grande desenvolvimento no século XIX das ciências não humanas, mas das ciências biológicas em toda a Europa. E é muito interessante que a psicologia passa a receber um cientificismo, ou seja, uma abordagem, um carinho, um tratamento de uma maneira mais científica e menos filosófica. Freud será o grande articulador desse momento. Né? E quando eu digo Freud, pessoal, é importante que você entenda que eu falo da geração freudiana, né, no século XIX. Há outros teóricos, e se fôssemos estudar a história da psicologia, há outros nomes que antecedem Freud
né? Ele não vai tirar a psicanálise, né, do chapéu, né, como se fosse um coelho, uma magia, não. Freud é fruto de uma época, de um tempo, de um contexto do qual ele faz parte. Existe um clássico que eu quero recomendar aqui a vocês. Eu sei, já te respondo, Thelmo, só para não perder a linha de raciocínio, meu querido. Eu sei que há uma série Netflix que alguns estão recomendando. Tenho os meus cuidados, né, ao assistir a esses episódios, mas eu entendo que é um clássico que você pode ver também na Netflix ou baixar pela internet, chamado Freud Além da Alma. Um clássico, Freud Além da Alma é um clássico, mas é uma produção muito bem construída ao explicar o contexto em que Freud surge, né, os diversos nomes que você encontra em livros, em clássicos da psicologia. Então, fica aí a dica. O Thelmo falou que assistiu, né? Achou excelente a questão da ficção, né? Na série atual, tem um pouquinho assim de ficção. Mas eu quero já aproveitar e responder a primeira pergunta, nossa primeira participação, que é a do Thelmo. E você nos acompanha aqui no bate-papo. Podemos, com isso, entender por que a razão teve tanta importância nas ciências em geral, meio que deixando como ciência secundária o estudo das emoções? De uma certa maneira, Thelmo, posso responder afirmativamente para você que sim. E hoje eu quero dar a sustentação do que nós concordamos a falar sobre esses temas da psicanálise. Né? Wagner também retomando aí essa questão da psicanálise e do próprio positivismo apontado pelo Rafael. Vai ter, sim, o positivismo, Rafael, bem lembrado, que surge, né, com Augusto Comte, né, o pai da sociologia, e o próprio positivismo, que é uma corrente filosófica, vai influenciar muito decisivamente na estruturação, na organização das ciências no século XIX. É um marco, de fato. Isso é muito interessante porque a sociologia, que também era um campo da filosofia social, vai se separar dessa área. Né? Mas aí eu fico muito tranquilo que os meus colegas professores do curso de pós-graduação em psicanálise, iniciando com o professor Anselmo, depois o professor Bido, enfim, todos que virão, saberão com muita competência tratar dessa abordagem da psicanálise século XIX, né, para frente. Né? Vocês vão ter vários fundamentos da psicanálise que se iniciaram com Freud. Então, eu volto lá para a Grécia e já retomo o primeiro item da nossa conversa de hoje. Então, o que eu fiz até agora? Um apanhado do que foi tratado na semana passada e, pontualmente, chegamos numa concepção de ser humano. O grande objeto da aula passada foi que você entendesse que os gregos, que a filosofia, que as ciências humanas, entendem o ser humano, a natureza humana, estruturados numa perspectiva tríplice, ou seja, o ser humano, que em grego nós chamamos de anthropos, né, é constituído de uma tríplice, é composto por uma tríplice natureza. Uma dimensão, uma natureza com uma dimensão somática, equivale ao nosso corpo material, uma dimensão que corresponde à nossa alma espiritual, chamada ânima, e para unir o soma ao ânima, tem o que nós definimos por psique. Em alguns lugares você vai encontrar o termo com o E, a letra E, aberta, psique. Então, é muito interessante, e eu vou recomendar aqui no nosso módulo algumas obras, alguns dicionários de psicanálise para vocês. Tem muita coisa no mercado, tem muita coisa boa no mercado, então, por parte da curadoria, eu vou, talvez ainda hoje, já disponibilizar para vocês o nome de um dicionário, que aí sim, meu querido, minha querida, vale a pena você ter no seu acervo. Né?
Sabe aqueles livros que você adquire quando você faz a graduação, ou você já fez alguma pós-graduação, que é livro de cabeceira, livro de consulta, livro que você não empresta para ninguém, né? É necessário que você tenha um acervo disso. Eu quero indicar a aquisição do seu primeiro dicionário de psicanálise, vende pela internet, pela Amazon, pela Livraria Cultura, Saraiva, eles entregam em casa. Então, havendo condições e momento para isso, vale a pena esse investimento. Você vai usar todo o material que eu te indicar, você vai usar ao longo de todo o curso, fique certo disso, por isso que eu falo investimento, né? Não é gasto. Então, aguardem. Renan, você está aí na ativa? Deixa eu ver, fica aqui. O Renan e a Dani, os representantes de classe, né, da turma, me lembrem, se eu não estar o dicionário, como representantes, cada um puxa a minha orelha, tá? O Renan puxa a orelha esquerda e a Dani puxa a orelha direita, se eu esquecer, tá bom? De colocar o dicionário. Bom, então, essas 3 dimensões, vocês têm corpo, alma, e o que une o corpo à alma é o que nós chamamos psique ou psique. Por que eu fiz o comentário do dicionário? Porque quando você for procurar o termo psique com acento circunflexo, eu vou escrever aqui mais uma vez aqui para você que nos acompanha. Ó. Psique, a sílaba é fechada. Psique, com o chapeuzinho, né, o acento circunflexo. Mas vocês vão encontrar também dessa forma, psique, ou até mesmo, lá do grego, com acento agudo invertido, psique. Dependendo da pronúncia, os gregos davam uma interpretação totalmente diferenciada para o que eles entendiam como mente. E mais interessante ainda, alguns filósofos vão definir psique como sendo alma, o que aqui nós chamamos de ânima. Então, em toda a antiguidade, é muito interessante, dependendo do filósofo em questão, você vai ter uma interpretação da psique vinculada intimamente à alma e ao corpo. Então, não há uma definição clara de onde começa e termina a psique e em que momento ela se relaciona com o corpo e com o espírito. Por isso que ela é a base desse triângulo. É muito, muito interessante. Fica como dica, se você tiver o seu dicionário em mãos, para você procurar os muitos e múltiplos significados do termo psique, daí a palavra psiquismo, psicologia, psicanálise. Tá bom? Bom, dentro dessa perspectiva, é curioso, né? Soma, item 1 da nossa aula ainda. Deixa eu até colocar aqui para você as 3 dimensões: corpo, mente, alma, hoje. Essas 3 dimensões que eu escrevi, corpo, mente e alma, hoje, entendam esse hoje como século XXI. Mas antes desse período, vamos nos referir, né, séculos XIX, século XX, a visão não era a que temos hoje. Né? Por exemplo, o curso de psicanálise que você realiza nesse presente período da história não tinha a mesma visão no século passado, o século que você nasceu e que eu nasci. Né? Porque com o advento, acho que foi o Telmo que comentou, se não me engano, ou o Rafael, né, sobre a sociologia, deixa eu só verificar aqui, quem que fez o comentário sobre a sociologia, o positivismo. Foi o Telmo, será que foi o Wagner? Alguém aqui do grupo, eu não consegui localizar o diálogo, citou o positivismo como a grande força que vai contribuir no século XIX para que as ciências do corpo, as ciências da mente e a área do espírito se separassem. Então, o que vai ocorrer por consequência no século XX? Todas as ciências, a medicina, a odontologia,
que cuidam do corpo, foi o Rafael, obrigado, Delma, obrigado pela dica. Todas as ciências do século XX, influenciadas pelo positivismo do século XIX, vão começar a se separar e todas elas começam a se aprofundar. É próprio, adequado que nesse período do século XIX, influenciando o século XX, as ciências começassem a se voltar mais para si mesmas. Então, elas começam a se aprofundar, e o melhor exemplo que posso te ilustrar é a medicina. Né? Ela vai se especializando de tal forma que hoje, quando você vai ao clínico geral, que você está com um problema no dedão do pé esquerdo, ele te manda um ortopedista que vai pedir exames, porque ele é especialista em dedões do pé esquerdo. É claro que estou fazendo aí um exagero, estou sendo injusto com os médicos. Mas, mesma coisa, tem um problema no dente, o dentista que antigamente cuidava de tudo, ele te encaminhar para um especialista em ortodontia. Então, houve nas ciências do corpo, do soma, um aprofundamento muito sistemático na especialização. Isso, em parte, é bom, porque permitiu que a ciência se aprofundasse, não ficasse apenas na superficialidade. O estudo das questões vinculadas agora à pandemia é um exemplo disso. Você tem especialistas de diversas áreas mergulhando nessa questão. Mesma coisa nas ciências, o mesmo fenômeno ocorre nas ciências da natureza, a biologia, a física, a agronomia, a cosmologia, você vai ter um mergulho nesse período. E, muito curiosamente, as questões vinculadas ao espírito ficaram focadas muito no universo teológico e no universo religioso. Então, você vai ter o aprofundamento das grandes doutrinas, das grandes religiões, cristãs e não cristãs, como que se separando do mundo, como se fosse um mundo espiritual à parte do mundo que nós vivemos. Hoje, e quando eu digo hoje, entendam, século XXI, começa a haver, e já estamos nesse século já há 20 anos, não é pouca coisa, são 2 décadas, né? Como o tempo passa, começa a haver, pessoal, no século atual, nesses 20 anos para cá, o início de uma convergência a todas essas áreas, as ciências do soma, as ciências da psique e as ciências do ânima. Então, começam a surgir aí iniciativas muito interessantes que vão convergir daquelas disciplinas que estavam afastadas, daquelas áreas do conhecimento que estavam afastadas, elas começam a estudar e a se envolver em tópicos e assuntos da mesma natureza. Por exemplo, eu anotei aqui 3 exemplos bem pontuais. Por exemplo, você, por ilustração, pode ver, eu até vou escrever aqui para você no bate-papo, a área da neurociência cognitiva. Olha que nome bonito. Neurociência cognitiva. O que ela estuda? Como que o cérebro funciona e como o cérebro aprende. A neurociência vai dizer que não é o cérebro que aprende, é o corpo que aprende. Então, a neurociência é uma área multidisciplinar que envolve medicina, que envolve biologia, que envolve a psicanálise e que envolve a filosofia. E as ciências da computação. Então, é uma área totalmente nova. Você, se colocar no seu buscador, você vai ter muita coisa interessante. Depois, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar material de curadoria. Eu tenho, se eu não me engano, um podcast que eu falo um pouquinho sobre o que é a neurociência. Renan e Dani, me lembrem de colocar esse podcast também no grupo, tá? É um exemplo desse diálogo do 21. Eu vou te dar um outro exemplo bastante ilustrativo. Você tem, no diálogo da religião e da ciência, uma área conhecida também, pelo menos por nome, que é a parapsicologia. Também envolve a psicanálise, também envolve a psicologia, envolve a medicina, a psiquiatria, envolve o universo das religiões, envolve também a teologia. Então, mais um exemplo dessa convergência. E o terceiro exemplo,
que me deixa muito, muito feliz. Você vai entender agora o porquê. É o estudo de uma disciplina que envolve, vou escrever aqui, envolve a relação entre corpo, mente e alma, e que eu fiz questão, quando montei o curso, pessoal, com muito carinho, de incluí-la, porque eu entendo que ela é de fundamental importância para a sua formação como psicanalista, como profissional da psicanálise. Talvez, não sei se aqui no grupo estamos em 14, comigo 15 participantes, eu tenho aqui algum psicólogo, alguma psicóloga, alguém fez psicologia. Se tiver, por favor, pode se apresentar aqui. Olha, Felipe, sou psicólogo, sou psicóloga. Ou se você que assiste a essa gravação é psicólogo, a minha pergunta, né? Talvez você tenha tido essa disciplina que eu vou colocar agora na sua grade curricular, que é a disciplina psicossomática. É claro que já existia psicossomática na década de 90, no ano 2000, as grades de alguns cursos universitários, educação física, talvez, medicina, com certeza, psicologia, talvez, tenha tido essa disciplina. Quer você tenha tido, quer você não tenha estudado, ou não saiba nada sobre psicossomática, eu fiquei muito feliz em ter, não criado a disciplina, porque ela já existe, mas ter inserido essa disciplina na sua grade do curso de pós em psicanálise, porque é também um exemplo de uma disciplina, de uma área do conhecimento contemporâneo que vai alinhar um diálogo, vai estabelecer um diálogo entre áreas completamente distintas, que é a filosofia, que é a medicina, que é a psiquiatria, que é a psicologia, e que você, psicanalista, mesmo não tenha tido uma formação na área, né, eu sei que todos aqui têm formações que vão de pedagogia a direito, de enfermagem a serviço social, de filosofia a teatro, eu sei que, felizmente, o nosso grupo é bastante rico na sua formação, então eu vejo e entendo que vai ser de grande valia para vocês a psicossomática. Por isso que eu deixei como terceiro e último exemplo nesse item das 3 dimensões no século XIX e XX, que eram separadas, e no século XXI, assim como a neurociência, assim como a parapsicologia, vão oferecer um diálogo contemporâneo sobre o ser humano, sobre a psique humana. Então, esse é o primeiro item nosso. Eu quero perguntar para vocês, né, dar um respiro. Eu sei que você está me ouvindo e anotando. Se há algum comentário, alguma pergunta que você queira fazer antes de prosseguirmos com o item 2. E aí a oportunidade, olha, para eu tomar aqui a minha água, né, enquanto você faz a pergunta. E me tira uma dúvida, tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Estou indo muito rápido? Querem que eu retome alguma coisa? Tranquilo, Rafa? Suave? Eu sei que é muita coisa, pessoal, em pouco tempo, né? Nossa, já foram 30 minutos, então eu quero otimizar. Rafael Sussa, como diz os meus alunos. Perfeito. Deixa eu perguntar, tá ótimo, obrigado, Jaque. Deixa eu perguntar para os representantes de sala, a turma está fazendo muita bagunça aí, não? Obrigado, é uma responsabilidade grande, Telmo, você colocou aqui. Obrigado, Rosana. Zilig, tem um amigo sobrenome Zilig. Dani e Renan, o pessoal está fazendo muita bagunça, anotem o nome aí dos bagunceiros, depois me passa a lista. Olha só, Jorge Godrec, um psicanalista aí. E é um dos autores, Renan, obrigado, sem bagunça. Sem reclamações, a Dani está falando. O Grodek, Renan, é um dos nomes que vocês verão no módulo, sim. Que bom, bem lembrado. Muito bem lembrado. Então, vamos prosseguir? O item 2, eu quero esclarecer para vocês uma questão terminológica, né? Vamos falar aqui sobre
o termo psique equivalemente nas ciências humanas, ok? Só que a filosofia vai ser fortemente influenciada para nós hoje, homens e mulheres do século XXI, pessoal, por duas grandes culturas, a própria cultura grega e a própria cultura latina. Por que latina? Porque quando o Império Romano, no século já que vai do início do cristianismo, né? Estamos na Semana Santa, então o período que Cristo nasce na Galileia a Galileia já é uma colônia, né, dominada. Os judeus já estão colonizados, né, dominados pelo Império Romano. Esse Império Romano usava como língua oficial o latim. Isso até é muito curioso, porque ontem os cristãos comemoraram a Sexta-feira da Paixão, e há um trecho na narrativa em que Pilatos escreve, né, rei dos judeus, e ele escreve em 3 línguas. Se você for rever a narrativa, ele escreve em aramaico, que é a língua que os judeus falavam na época, no tempo de Jesus. Jesus falou na língua aramaica toda a sua vida. Ele escreve também em latim, que é a língua do Império Romano. O latim era o inglês daquela época, do Império Romano. E ele escreve em grego também, olha que coisa interessante, né? INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus, foi escrito nessas 3 línguas. Então, a filosofia vai sofrer a influência do grego, propriamente a língua mãe, mas depois do latim. Quando o Império Romano domina a cultura grega, todos os ensinamentos que estão em grego vão ser traduzidos para o latim. E por que essa minha explicação? Porque você vai ter o termo logos, uma palavra que vem do grego, foi o que eu escrevi aqui no nosso bate-papo. Logos equivale à nossa dimensão, vamos dizer assim, psíquica, em grego. Quando isso é traduzido para o latim, o mesmo termo que nós tínhamos como dimensão psíquica, em latim, vai se escrever como ratio. Esse T, pessoal, a gente pronuncia como se fosse S. Rácio. Ratio pronuncia-se rácio, que significa razão. Então, quando nós dizemos aqui que o homem é um animal racional, significa que o homem, segundo a filosofia, é um ser dotado de razão. Então, se eu fosse falar isso em grego, o homem é dotado de uma dimensão racional, significa que o homem é dotado de um logos. Então, logos equivale ao nosso lado racional, a tudo que faz parte da natureza humana. Então, esse segundo item, quando eu falar em logos, quando eu falar em rácio, quando eu falar razão, inteligência, tudo isso está relacionado ao termo logos, tá? Ou razão. Tudo bem, pessoal, até aqui? E você que assiste a essa gravação, registre esse momento da nossa conversa, porque todas as vezes em que eu utilizar a expressão logos ou rácio, entenda que é a nossa dimensão psíquica, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos valores, é tudo isso que é o objeto da psicanálise. Ok? Podemos ir para o item 3, pessoal? Ficou claro? É que eu tomo um pouco de cuidado quando eu me expresso, porque quem fez outras áreas, né, contabilidade, enfim, não viu esses conceitos, eu gostaria que ficasse muito claro. Então, quando o Renan, o Wagner, a Jaque, o Rafael dão ok, assim, eu já entendo que entenderam o recado e eu posso prosseguir. Então, se os demais colegas, você que me assiste, a Dani, você que me ouve, está entendendo, vai colocando o ok, que é o meu termômetro, como se eu estivesse olhando para você, para o seu olhar, para o seu rosto e tendo uma noção. Tá? Renata, pode fazer a sua pergunta, querida. Rosana, ok. Ou o seu comentário, fique à vontade, pode digitar aqui. Delma.
Pode digitar, enquanto isso eu prossigo com a nossa conversa, o item 3 da nossa aula. Bom, do que é composto o nosso logos, né? A nossa mente? Então, eu já vou fazer uso aí da neurociência. Nós possuímos um corpo, né, que é composto de órgãos, e um desses órgãos é o cérebro. Alguns definem o cérebro como um músculo ou como um órgão. Esse cérebro, pessoal, possui aí um peso médio de 1,3 kg a 1,5 kg. Como todos os órgãos constituídos de massa, né, massa encefálica, no caso, o cérebro, tem um peso. E esse cérebro em funcionamento, nós vamos convencionalmente chamá-lo, aqui à luz da filosofia, de mente. Então, o órgão é o cérebro. A mente é a função exercida pelo cérebro. Um exemplo comparativo: eu tenho um órgão chamado estômago, intestino, delgado, grosso, e eu tenho uma função chamada digestão. Eu tenho um órgão chamado pulmão, e eu tenho uma função chamada respiração. Eu tenho um órgão chamado olhos, e eu tenho uma função chamada visão. Eu tenho um órgão chamado cérebro, e eu tenho uma função chamada mente. E do que a mente, como eu utilizei o exemplo da semana passada, é formada? Ela é formada por 3 categorias: os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus valores. Eu só peço que você me atualize em uma informação que eu não me recordo agora de imediato. Eu cheguei a dar uma definição a vocês do que é um pensamento, do que é um sentimento, do que é um valor moral ou não. Se eu não expliquei, eu explico. Se eu expliquei, Thelma está dizendo que não. Ok, perfeito. Obrigado. Ok, ótimo, porque eu já aproveito e começo a explicar. Então, o que são esses pensamentos, esses sentimentos e esses valores que fazem parte da minha mente, que é o objeto da psicologia, que é a matéria-prima da psicanálise, né? Dentro da psicologia que antecede o século XIX, né? Dentro dos fundamentos humanísticos e filosóficos da psicanálise. Para a filosofia, até hoje, viu, gente? Não só naquela época, não, até hoje, na filosofia, eu vou dar as 3 definições. Tá? Eu peço que você preste um pouquinho aí de atenção. O que são os pensamentos? Ou, no singular, o que é um pensamento? O que são os sentimentos e o que é o sentimento? O que são os valores morais e o que é um valor moral? Vamos dar a definição para você. Pensamento é uma interpretação racional da realidade. Eu vou repetir. Pensamento é uma interpretação racional da realidade. Você aí do outro lado deve estar pensando... Dá para repetir, professor? Claro. Pensamento é uma interpretação, ou no plural, os pensamentos são uma interpretação que eu faço da realidade. Guarde essas 3 palavras: interpretação, racional, realidade. Anote aí nos seus registros. Vamos definir o que é o sentimento, ou no plural, os nossos sentimentos. Um sentimento é uma interpretação emocional da realidade. O sentimento é uma interpretação emocional da realidade. Interpretação emocional, realidade. Estamos indo. Por fim, um valor moral é também uma interpretação moral da realidade. Um valor, seja ele qual for, é uma interpretação moral da realidade. Você já deve ter matado a charada ou parte do enigma. Há palavras nessas 3 definições que eu repito, que são as palavras, os termos
interpretação e realidade. Eu não utilizei essas duas palavras? Pensamento, sentimento e valor? Interpretação, da realidade. Interpretação, realidade. Interpretação, realidade. E há três termos que eu utilizei exclusivamente, que são racional, no que se refere aos pensamentos, emocional, no que se refere aos sentimentos, e moral, no que se refere aos valores. Então, vamos lá. Eu começo a te definir o que é realidade. Realidade é ou são, é a composição dos muitos acontecimentos que ocorrem em minha vida. O que é a realidade? A realidade é o dia 11 de abril de 2020, são 9 horas e 42 minutos, o momento em que eu falo com vocês. Pode pegar o café, assim que o Rafael convidou, porque a realidade é um acontecimento, é um fato, e para os nossos efeitos de curso, não depende de mim. Você pode concordar ou não que hoje seja sábado. Você pode gostar ou não do tempo nublado que ocorre hoje aqui. Você pode achar um absurdo que já estamos no dia 11 de abril. Quer dizer, a sua interpretação, o seu posicionamento, a sua vontade, não vão interferir nessa realidade. Vamos entender a realidade aqui como acontecimentos, fatos. Né? A palavra fato vem de factum, significa ocorrido. A palavra factum, em latim, significa acontecimento. Então, é o que me acontece, é o que se apresenta para o momento, vamos dizer assim. Agora, se eu não posso mudar o fato, eu tenho autonomia sobre o quê? Sobre a maneira como eu lido com esses fatos, sobre a maneira que eu atuo nesses fatos. E já respondendo à pergunta do Telmo, mesmo que eu seja a causa desses fatos, não é? Eu não vou ter total controle sobre eles. Eu vou causar o acontecimento, Telmo e pessoal. Eu vou causar uma ocorrência, mas isso não significa que eu tenha o controle da situação a partir disso. Eu posso sim ser o gerador de um fato, mas eu não tenho controle sobre os desdobramentos dele. Isso é muito interessante. Né? Isso é muito importante na psicanálise, e depois vocês vão entender o porquê disso. Mas quando eu não sou o causador desses fatos, eu sou alvo, eu estou envolvido nesse contexto. Eu sou alcançado por esses fatos. A quarentena a qual nós estamos inseridos é um exemplo cabal disso. Você talvez não tenha colaborado para nada diante dessa ocorrência, mas todos nós no mundo inteiro, estamos afetados por esses fatos. Né? Nessa sequência, o que vai depender exclusivamente de mim? A maneira como eu lido com esses fatos, a maneira como eu trabalho com esses fatos, a maneira como eu interpreto esses fatos. Então, um pensamento, retomando a nossa definição, é uma interpretação que eu faço da realidade. Quando eu pergunto, como é que foi o seu dia essa semana? Você pode me dizer, foi muito chato, foi muito rotineiro, eu fiquei em casa, não fiz nada, foi entediante. É uma interpretação que você faz da realidade. Outra pessoa aqui do grupo pode dizer, não, Felipe, eu aproveitei para me adaptar a esse home office, pesquisei alguma coisa sobre como trabalhar home office, as ferramentas para você montar o seu escritório. Foi até interessante porque eu aproveitei essa semana e até rendeu. Outro do grupo pode falar, não, essa semana, Luiz, eu pude curtir mais os meus filhos, a minha filha, eu pude namorar mais tempo o meu parceiro, a minha esposa, enfim. Cada um vai me dar uma definição do fato pelo que a pessoa vivenciou, como ela lidou com o fato, como ela interpretou o fato. Os nossos pensamentos são sempre uma interpretação do fato.
Tem um artigo no meu blog, eu quero ver se eu disponibilizo também, o artigo Fato e Interpretação. Muitas vezes, e na psicanálise, vocês vão ouvir dos seus analisandos, das suas analisandas, são interpretações do fato, e você vai aprender na disciplina de TPA, Técnicas e Procedimentos de Atendimento, como ajudar a pessoa a fazer uma separação entre a interpretação do fato e o fato ocorrido. Né? E aí o Telmo, Rafael e Telmo tem um diálogo aqui que eu aproveito, né? A reação dos outros frente à sua ação. Quando o Telmo afirma que nós somos responsáveis por somos a causa, né, de alguns acontecimentos. Eu estou aqui construindo que poderá haver uma distorção irresponsável de quem faz a interpretação da realidade, terceirizando para outras pessoas. Isso, porque você tem, Telmo, Rafael e pessoal aqui que nos acompanha, eu tenho o fato, eu tenho a interpretação do fato por quem esteve nele envolvido, e eu tenho uma nova interpretação de quem ouve aquela primeira pessoa. Então, você, como psicanalista, vai aprender no curso como se desvincular dessas interpretações, como analisar a interpretação do seu analisando e como entender, né, objetivamente o fato com isenção. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa do psicanalista. Você percebe como a filosofia vai remetendo conteúdos e explicações para o seu trabalho, né? Interpretação, Telmo e pessoal, e você que nos acompanha na gravação, a forma, é a maneira, é o paradigma com que eu analiso, com que eu lido com a situação. Então, o fato é, hoje é sábado, dia 11. A maneira como eu vou lidar com esse acontecimento, com esse fato, com essa realidade, é que eu construo os meus pensamentos, é que eu elaboro os meus planos, é a maneira como eu interpreto a realidade. O que eu vou fazer com a realidade é a matéria-prima dos meus pensamentos. Eles são a interpretação racional. Só que você e eu não temos apenas pensamentos, nós não somos apenas o nosso logos constituído de pensamentos. Eu também posso interpretar a realidade de uma outra maneira, de uma maneira emocional. A alegria, a tristeza, a saudade, a raiva. Então, os nossos sentimentos também, em concomitância aos pensamentos, o nosso logos, o nosso lado afetivo, também participa da interpretação da realidade. Se você olha para a janela agora e fala, puxa, que sábado bonito, nossa, que saudades de quando eu saía de manhã e ia até a casa dos meus pais, ou eu ia fazer alguma atividade externa com alguém. Quer dizer, você interpreta esse acontecimento, o fato de estarmos em quarentena, de uma forma emocional. Então, o sentimento será a maneira emocional com que você vai interpretar essa realidade. Você não é simplesmente razão, você também é emoção. E as emoções, os sentimentos vão ter um papel fundamental na maneira como eu interpreto a realidade. Você e eu somos convidados para uma festa de aniversário. Na verdade, nós vamos acompanhar o convidado. Chegando nessa festa, nós não conhecemos ninguém. A festa está animada, a festa está comida com fartura, todos alegres. Você e eu, que não somos do grupo, ficamos meio deslocados. E aí a gente fala para o colega nosso, um amigo nosso que nos convidou, né, porque ele é o convidado. Eu sou o convidado do convidado. Olha, sei lá, Marcelo, eu o Renan, eu e a Dani, nós estamos indo embora, porque essa festa está muito chata. As pessoas estão muito arrogantes. Te pergunto, à luz da psicanálise, a festa está chata? As pessoas são arrogantes? Somos eu, a Dani e o Renan, que estamos desconfortáveis nessa festa porque não conhecemos ninguém e interpretamos emocionalmente aquela festa como chata e as pessoas como arrogantes. Você vê? Então, não dá para dizer, isso é pensamento, isso é sentimento. Os dois estão juntos. E eu já parto para a terceira definição, o valor.
Sim, Dani, sim, a interpretação é individual. Ela é, me dê um termo aqui, me dê um momentinho aqui, só para escrever. Toda interpretação, Dani e pessoal, é subjetiva. Subjetiva porque vem do latim subjectum, que significa sujeito. Subjectum, isso. Sujeito, ela é pessoal. Toda interpretação é pessoal. Eu posso influenciar na interpretação do outro, mas é sempre daquela pessoa. É muito pessoal. Cada um vê o mundo de uma determinada forma. Cada um interpreta o mundo de uma determinada forma. O que eu não vou entrar no mérito da questão porque a coisa vai pegar fogo. Mas, por exemplo, o que é um estado de depressão? Um quadro clínico de depressão é uma forma de interpretar o mundo. Né? Wagner, eu estou aqui na aula confortável. É uma interpretação. Sei lá, para uma outra pessoa, essa aula está insuportável. O fato é que a aula está ocorrendo. Fico feliz pelo Wagner, que está confortável, que está de boa, na lagoa. Valor também é uma interpretação que eu faço da realidade, não do ponto de vista racional, não do ponto de vista emocional. Um valor é uma interpretação que eu faço da realidade sob uma perspectiva moral. Sob uma perspectiva moral. Ou seja, eu interpreto a realidade a partir do que eu considero como certo e errado. E aí eu preciso entrar de novo na filosofia para te definir o que é moral. Você me permite tomar um gole de água? Enquanto você permite aí no bate-papo, eu vou tomar água, tá? Obrigado, Rosana. Moral vem do latim mos, que significa hábitos, significa costumes. Moral mos. Qual é a sua moral? Vamos fazer um exercício. Que ideia que você faz de algumas palavras? Por exemplo, amor. Que ideia que você faz da palavra honra? Que ideia que você faz da palavra sinceridade? A definição que você vai me dar está baseada no seu código moral, nos seus valores. Valores que são construídos na sua vida. Valores que são recebidos por você desde a tenra infância. Eu lembro das primeiras palavrinhas que papai e mamãe te ensinaram. Que vovó, perdão, que titio, que a madrinha te ensinou. Você lembra das palavrinhas mágicas que você aprendeu? Obrigado, obrigado, por favor, desculpe e com licença. Principalmente quando você ia na casa da vovó, da madrinha, né? Ia em visita, a sua mãe falava, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Seja educado, educada. Por favor, desculpe, com licença e obrigado. Esse processo, falávamos da sociologia, né, alguns minutos atrás, é um processo chamado socialização. A socialização é o processo através do qual a família, principalmente, início a família, depois a igreja, a escola e outras instituições sociais, vão transmitir esses valores morais para você, em você. É claro que na idade adulta você tem a liberdade, a autonomia de interpretar tudo isso, de substituir alguns valores, colocar outros, ou manter alguns valores que você acredita até hoje. Então, o valor moral, pessoal, é a maneira como você interpreta o mundo à luz dos seus valores. Né? E eu retomo a pergunta da Daniele. É uma interpretação individual, ou seja, Dani e pessoal, cada um de nós temos os nossos valores, que compartilhamos com outras pessoas que são importantes para nós. Cada um tem o seu histórico de vida, tem os seus valores, e isso é importante, aí você vai entender o porquê da minha fala nesse item 3. Porque a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, vão analisar muito o impacto e o papel das instituições
na formação da personalidade das pessoas. Né? Quando você fizer uma anamnese, um levantamento histórico da vida do seu analisando, da sua analisanda, muitas coisas você vai querer saber como foi a família e como a família estava estruturada na vida dessa pessoa, porque nós somos, em grande parte, resultado do que foi ou do que é a nossa família. Né? Quem é você? Vamos pensar um pouquinho. Quem sou eu? Em parte, nós somos o resultado desta socialização, não é verdade? Alguns valores você os mantém, talvez na educação dos seus atuais ou futuros filhos, talvez na maneira como você leva a sua vida, até o seu projeto de vida, meu querido, minha querida, está impregnado desses valores. Então, você vai ter vários teóricos da psicanálise que vão trabalhar, que vão desenvolver muito isso, cada um nas suas respectivas áreas. Lacan, por excelência, vai tratar da psicanálise à luz do discurso, né, da linguagem. Lacan é um dos teóricos que vocês vão estudar, mas há vários, o próprio Jung, a questão dos arquétipos, é muito interessante. Melanie Klein vai lidar muito com a questão do papel da mãe, né? Então, Winnicott também, a questão da criança, tem coisas boas aí para vocês, mas eu quis dar essa fundamentação aí filosófica disso. O que nos permite agora entrar no último item, que eu apenas vou enunciar e faço aquela estratégia de deixar para a próxima semana para você poder participar. Eu quero explicar no início da aula da semana que vem, quando nós falamos sobre a dinâmica da alma ou do ânima, a visão filosófica de Aristóteles. Aristóteles, pessoal, vai nos dizer que existem três ânimas: o ânima vegetativo, o ânima instintivo e o ânima intelectivo. Para não deixar você curioso, né, morrendo de catapora, até semana que vem se coçando de curiosidade, obrigado, Valdirene, obrigado pelo carinho, pela devolutiva. O ânima, as plantas têm uma alma, têm um ânima, que é o ânima vegetativo. Semana que vem eu vou explicar o porquê. Tudo que tem vida no universo, segundo Aristóteles, tem um ânima, tem uma alma. É interessante que o século XX, XXI vão retomar isso de Aristóteles. Os animais têm vida? Sim, então os animais têm um ânima. O ânima de todos os animais chama-se ânima instintivo. E eu vou te explicar o que é o instinto, porque os humanos também têm instintos. E o ser humano, para que ele exerça o logos, é necessário que ele tenha aí um ânima diferenciado, que é o ânima intelectivo. Se você preferir, e para te provocar, eu vou usar a expressão alma intelectiva. E aí, que diacho é essa alma intelectiva? Ah, meu querido, minha querida, isso não é conversa para hoje, não. Não. É conversa para a semana que vem. Então, eu inicio semana que vem a compreensão do ânima intelectivo, o que faz com que nós sejamos animais racionais. Por que nós temos um logo? Por que na nossa composição existe uma dimensão racional? E o que eu posso fazer com isso e a partir disso? Mas aí é um tema que eu te convido para estar aqui na semana que vem. Né? A minha dica, antes de eu abrir para as perguntas, é que você, os colegas que estão aqui no grupo, e você que assiste a essa aula, reveja, porque eu falei várias coisas, provoquei você em vários momentos da aula, seria muito bom que você retomasse isso. Lembrando aos que entraram depois, que entre hoje e amanhã, no máximo, Renan e Daniele vão me cobrar,
disso, eu vou postar um texto sobre as aulas da semana passada e de hoje para vocês. Eu vou postar um vídeo que é fruto da minha curadoria e um podcast que é fruto da minha produção. E vou colocar também um fórum de debates sobre a aula de hoje para que você participe, para te provocar, né? Uma provocação intelectual aí, para que a sua vida ganhe brilho, você fique querendo participar, sair da tela, vir aqui discutir comigo. Então, é uma forma da gente manter aí o contato, tá bom? E abro agora essa parte final para perguntas. Quem quiser fazer algum comentário, que eu retome alguma coisa, estou à disposição. É bom porque, enquanto isso, eu tomo a minha aguinha. Fico à disposição de vocês. Deixa eu perguntar, pessoal, durante agora essa parte mais do meio para o final, vocês conseguiram me ouvir bem? Não houve interrupção de som, de imagem? Correu tudo bem? Só por uma questão de ordem, Rafael, vou falar sim do estoicismo, vou falar sim depois de Aristóteles, Rafael, da realidade, questão do sofrimento, sem sombra de dúvida. Valdirene, você não perdeu a aula não, bem, basta assistir a aula gravada, qualquer dificuldade a gente disponibiliza sim. Rafael, foi tranquilo. Dicionário de psicanálise, vou colocar sim ainda hoje para vocês, senão os representantes vão me pegar. Cada um vai puxar a orelha. A Dani, o direita, o Renan, à esquerda. Que bom, Wagner, foi perfeito. Ah, que bom, Thelma, estava preocupado. Que bom que saiu. Thelmo generoso na avaliação, é muito boa a aula. Muito boa é por sua conta, eu fico só com a aula. O professor Anselmo citou de que um adulto se difere de um adolescente porque o cérebro ainda não está totalmente amadurecido, verdade. Numa parte que não me lembro qual é, se alguém lembrar, agradeço. Podemos pensar, quanto mais adulto trabalhar a consciência, parte da percepção da realidade a partir das experiências? Sim, o que o professor Anselmo falou está corretíssimo e vou até um pouquinho mais além, não apenas a partir do amadurecimento neurológico, que ele quis fazer referência, e que vocês vão estudar numa outra disciplina chamada desenvolvimento humano, que eu quis colocar no curso também, mas também pelas experiências e por um processo chamado amadurecimento. Que me lembrem, semana que vem eu falar sobre isso em Aristóteles. Então, tem o desenvolvimento neurológico, físico, ao qual o professor Anselmo fez o comentário sim, e tem o amadurecimento, além do desenvolvimento físico, tem o amadurecimento que é emocional, que é moral. Os dois ocorrem juntos. Tá? Em relação à psicanálise, a questão é a formação e desenvolvimento do ego em sua singularidade. Então, na verdade, Thelmo, Renan, pessoal que nos acompanha, você tem a estrutura do cérebro. É que eu não quero entrar em nomes que compõem o cérebro, porque eu vou invadir a disciplina de outras áreas, né? Mas você tem o bulbo, o cerebelo, né? Toda uma região cerebral que está em fase de desenvolvimento, não é só uma região cerebral específica. Mas, além desse processo de desenvolvimento neurológico, cerebral, tem o processo de amadurecimento, que é a formação da nossa identidade, da nossa personalidade. Personalidade, eu vou explicar também o tema da aula da semana que vem do termo latino persona, que quer dizer máscara. E aí eu já vou deixar vocês com a curiosidade, então as pessoas são mascaradas, e eu vou te dar uma pista, depende do que você quer fazer com essa máscara. Depende do que você quer fazer com essa máscara. Mas aí é tema da semana que vem. Estou me controlando, estou me segurando para não abrir o jogo. Mas estou gostando muito das perguntas, muito pertinentes. Sim, Rafael, Jung vai falar muito. Viridiana, personalidade e identidade são conceitos diferentes? Sim, mas eles estão muito relacionados, Viridiana. Jung vai falar disso, Melanie Klein vai falar disso, Winnicott vai falar disso, Anna Freud vai falar disso, Reich vai falar. Todos os psicanalistas vão trabalhar com os conceitos de identidade
e personalidade que vamos falar ao longo dessas aulas, esses encontros filosóficos. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez, desejar aí uma Páscoa, uma passagem, né, como diz o termo hebraico, de um estilo de vida que nós imaginávamos ser o mais correto e que agora a quarentena nos permite ver e entender, interpretar a realidade sob novas perspectivas, né? É um momento de reflexão, independentemente das suas crenças e convicções religiosas. Eu vejo o dia de amanhã como um dia de reanálise, de reinterpretação de tudo o que nós vivemos até agora, e que você possa ressuscitar já na segunda-feira com uma nova perspectiva, não mudando o seu universo. Eu também não quero, Valdirei, né, que eu tenho aula daqui a pouco numa outra turma, numa outra disciplina, mas que a verdadeira mudança, pessoal, não ocorra externamente, né? A verdadeira mudança ocorra dos seus olhos para dentro de você, né? Nós temos dois mundos. Um mundo em que está dos meus olhos para fora de mim, que é a realidade externa, e um mundo que está dos meus olhos para dentro de mim. Então, que a ressurreição do Cristo, né, seja também uma ressurreição, uma transformação, uma mudança na sua vida, nos seus valores. Eu estou muito empenhado, meu querido, minha querida, eu estou muito comprometido que essas mudanças, e nelas também esteja a oportunidade do curso de psicanálise te ajudar nessa nova etapa da sua vida. Se veio para o cafezinho não deu tempo de fazer, Rosana. Se esse curso veio parar na sua vida, né, chegar na sua vida nesse momento, acho que foi o Telmo que fez a pergunta, é claro que você foi o causador disso, mas ao mesmo tempo você foi o beneficiário da escolha que você fez. Escolhas. Mas isso é tema da semana que vem, tá bom? Um grande abraço, né, virtual, em breve, um grande abraço físico. Quem agradece, Renata, sou eu pela sua presença, pela participação aqui. Eu quero registrar nominalmente o meu agradecimento a Daniela, a Daniele, a Delma, a Edna, a Jaqueline. Quero agradecer a Lucilene, ao Rafael, ao Renan. Quero agradecer a Renata, a Rosana, ao Telmo, a Valdirene, a Viridiana, a Vilma, a Virgínia, ao Wagner. Se eu não citei alguém aqui, por favor, peço desculpas. E a você que não esteve nessa aula presencial, né, online, mas que nos acompanha nessa gravação, meu convite também, meu abraço carinhoso é a você que nos acompanha, tá bom? Muito, muito obrigado. Nos vemos no próximo sábado. Renan e Dani, vocês têm lição de casa e querem me cobrar para eu postar o material lá para o pessoal. Tá bom? Eu que agradeço, Delma, Jaque, Wagner, valeu, eu que agradeço. Pode cobrar sim, Dani.